sou a professora Larissa, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos trabalhar com a intertextualidade. Intertextualidade e seus tipos, a paráfrase e a paródia. Vamos ver o que nós temos então. Quantas vezes, ao ler um texto, você já se deparou com uma passagem que imediatamente levou a pensar: eu já vi isso em algum lugar? Quase sempre se trata da percepção de uma estratégia pensada e posta em prática por quem? Pelo autor, que estabelece um diálogo entre os textos. E é esse diálogo entre os textos que nós chamamos de quê? Intertextualidade. Então, a intertextualidade ela é um recurso realizado entre os textos, ou seja, ela é uma influência e uma relação que um texto estabelece sobre o outro. Ela ocorre quando um texto está inserido em outro, estabelecendo uma relação entre eles. É através dela que se constrói, reproduz-se e transforma-se o sentido do outro texto. A grosso modo, a intertextualidade ela é um diálogo entre os textos, de forma que essa relação pode ser estabelecida entre as produções textuais. Elas podem ser apresentadas de forma diversa, em diversas linguagens, por exemplo, a visual, a auditiva, a linguagem escrita, né? Também ela pode ser expressa nas artes, através da literatura, da pintura, da escultura, da música, da dança, do cinema. E também ela pode ser expressa nas propagandas publicitárias, nos programas de televisão, nos provérbios, nas charges, entre outros. Esse fenômeno relacionado ao processo de produção de textos faz referência, tanto explícita quanto implícita, aos elementos existentes no outro texto, seja a nível de conteúdo, de forma ou de ambos, tanto de forma quanto de conteúdo. A intertextualidade ela pode ser, então, explícita ou implícita. A explícita é aquela que deixa evidente para o interlocutor a fonte do intertexto. Em geral, ele é mencionado, seu autor menciona o texto, menciona o título. Essa é a parte explícita. Quando isso não ocorre, a intertextualidade é implícita. E, nesse caso, o leitor não tem nenhuma dica de que há um diálogo com outro texto. Se não conseguir reconhecer essa fonte, ou seja, recuperá-la de sua memória, isso vai interferir na construção de outros sentidos que fará desse texto. Essa é uma das razões para estarmos sempre aumentando o nosso repertório cultural. As noções de intertextualidade nos ajudam a entender que o reconhecimento dos intertextos, explícitos ou implícitos, e o entendimento do seu aproveitamento ampliam a capacidade interpretativa do leitor. Então, a constância do diálogo entre textos faz com que a nossa capacidade de construção do conhecimento se amplie. E com isso, nós enriquecemos o nosso repertório de conhecimento de mundo e nos tornamos mais competentes para atribuir sentidos ao que lemos. Um dos prazeres da leitura é justamente o reconhecimento de que um texto traz menção a outro. Isso significa que o autor do texto e o leitor compartilham conhecimentos de mundo, compartilham ideias, não é mesmo? Aqui nós vamos ver alguns tipos de intertextualidade. Há muitas maneiras de realizar a intertextualidade, e nós vamos ver duas delas, a paráfrase e a paródia. Vamos ver. Começamos com a paráfrase. A paráfrase ocorre quando o intertexto é recuperado, mantendo-se o seu sentido original, ou então acrescentando pequenas variações que não comprometem a ideia central do texto. O vocabulário paráfrase, ele vem do grego paráfrases e significa a repetição de uma sentença. Observem as duas estrofes a seguir, em que o poeta Drummond, ele parafraseia um conhecido poema do nosso romantismo. Vamos ver. Poema número 1 diz o seguinte: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Gonçalves Dias, lembra? Já o poema 2, do Drummond, diz o seguinte: meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Percebam que o Drummond
ele retoma a Canção do Exílio, um dos poemas mais parafraseados e parodiados da nossa literatura, sabiam? Só que o Drummond, ele reproduz o seu sentido original, esse saudosismo da pátria, que se tem lugar, como lugar o espaço, aquele espaço idealizado do Gonçalves Dias, ele é retomado pelo Drummond aqui. Já na paródia, essa palavra vem do grego para, que significa ao lado, e ode, que significa canto, ou seja, um canto, uma poesia semelhante à outra. Aqui na paródia ocorre a inversão dos sentidos do intertexto. Nesse caso, ao mesmo tempo que transforma o texto primitivo, também o nega, pois o contradiz. Aparece geralmente em forma de crítica irônica e de caráter humorístico. No livro de vocês, nós temos um exemplo de paródia com duas fábulas, uma que remonta ao período da Antiguidade Clássica e outra escrita por Milor Fernandes. Leia-as para vocês terem uma noção assim dessa paródia. Para entender a oposição paródia-paráfrase, é preciso pensar a paródia como um tipo de intertextualidade em que prevalecem as diferenças, e a paráfrase como intertextualidade em que aparecem as semelhanças. Bem, então para o momento era isso. Eu desejo um ótimo estudo e até a próxima. Tchau!